Fala galera do Descentralizados, mais uma edição do Papo de Casa. Quem é o convidado da vez? Vitor Pimenta. Mais uma edição, mais um craque, e hoje estamos tendo a honra de estar com ele, o meio-campista que estava recentemente atuando pelo Coimbra de Minas Gerais, Alan Monteiro Dias. Isso mesmo? Como que o senhor está? Tudo na paz, graças a Deus, galera. É um prazer, né, participar aí com vocês. Tô bem aqui, né? Estamos, na medida do possível, né, esperando que tudo isso passe logo para a gente poder voltar à ativa aí e trabalhar, né? Alan, eu queria entender um pouco como é que está sendo essa pandemia para você, cara, porque você tava atuando e tal, e aí teve essa paralisação, você ficou em Minas mesmo treinando, você voltou para São Paulo, como é que tem sido, o que você deixou de fazer, como é que foi essa rotina, como é que mudou para você? Mudou muito, né, cara? Porque a gente é muito ativo, assim, né? A gente trabalha ali o tempo todo, né? A semana inteira, não tem nem feriado, não tem nada. E aí, de repente, pum, tem que ficar dentro de casa. Então, foi um choque, né? E aí, as primeiras 2, 3 semanas eu ainda continuei em Belo Horizonte, né? Mas aí, como lá era um apartamento alugado, né? Aí, sem saber se ia voltar ou não, aí o meu sogro tem uma casa aqui em Pouso Alegre, aí eu e a minha família, nós viemos para cá, e aí começamos a fazer os trabalhos aqui, né? Que o pessoal da, da parte física, né, passava para a gente os trabalhinhos, né, pelo WhatsApp, e aí a gente fazia aqui, né, cada um no seu lugar, devido às proporções, o que dava para fazer também, né, e aí ficou nessa situação, a gente treinando em casa. Aqui está muito tranquilo, né, com relação à pandemia, né, com a quarentena, tudo, não teve quase nenhum caso. Então eu treinava aqui na rua, aqui na frente, aí, aqui no terreno também, aqui tem um quintalzão aqui, também dá para treinar. E aí fiquei nessa situação, aí é onde me encontro hoje também, né? Aqui aguardando, e é isso. E Alan, você é revelação do São Paulo, certo? Isso. Fiz a E a base gente toda estava lá no São Paulo. conversando antes, né, que a gente é acostumado a falar que quando é revelação do São Paulo é de Cotia. Só que você vem antes de Cotia, né? Que você falou que era de Barueri. E você estava também no elenco do São Paulo campeão brasileiro, né? 2006 e 2007. Eu queria saber de você como que era estar ali naquele elenco, que você era um garotinho ainda, e ver todos aqueles craques lá naquela fase de São Paulo que era, meu Deus do céu, maravilhosa. Acho que foi a época de glórias, assim, né, do São Paulo, que o torcedor todo sente muita saudade, né? E sim, né? Comecei em Barueri ainda, na época era segundo ano de infantil, e aí começou. Isso daí foi em 2003, ainda não era Cotia, né? Aí em 2005, se eu não me engano, a gente se mudou pro Morumbi, lá na parte social lá do São Paulo, aguardando a liberação de Cotia. E aí foi 2005, acho que foi 2005, se eu não me engano. Aí mudou para Cotia, né? Aí foi quando em 2006 a gente disputou a Taça São Paulo. E aí eu não me recordo agora se foi antes, acho que foi depois da Taça São Paulo. Não, antes, né? 2006 foi 2006. O Muricy me subiu, né? O São Paulo já tinha sido campeão brasileiro, aí tinha poupado vários jogadores do elenco, né? Campeão. E aí foi quando eu subi e entrei no jogo lá contra o Paraná. Até o Paraná estava disputando vaga para Libertadores na época. Mas, pô, era maravilhoso. Eu confesso, assim, que eu nem tinha muita proporção de tudo isso, né? Para mim era tipo, tô indo jogar bola e tô indo brincar de jogar bola. Não tinha muito essa noção. Depois que eu passei a ter um pouco mais, assim, que o pessoal reconhecia na rua ou ficava, né, em cima, assim, pô, é jogador do São Paulo e tal, mas até ali, quando eu entrei no jogo contra o Paraná, eu ainda não tinha essa noção, não, né, e aí foi maravilhoso, né, cara, uma experiência única e que eu carrego para minha vida até hoje. Alan, você citou um nome que eu já ia perguntar agora, que foi o nome do Muricy. Como é que o Muricy te viu treinando? Passaram seu scout para ele?
Como é que foi sua relação com ele? Você subia para completar treino? Você chegava a descer para jogar alguma competição de base ainda, para não perder ritmo de jogo? Como é que foi esse tempo de transição, né? Que você estava saindo da base para completar o elenco no profissional, ganhar algumas oportunidades? Sim. Ele era muito fechadão, assim, né? Ele acho que tinha mais resenha, assim, com os fera mesmo, né? Com o Rogério, com Aloísio, enfim, com os mais experientes, assim, né? Para base, ele nem dava muita moral. Ele chamava a gente de menino. Ô, menino, vem cá, menino. Ô, menino. Falava assim, não chamava nem pelo nome. Então, mas muito tranquilo, assim, cara. Sempre respeitou, né? Ele, apesar de ser bem rígido, assim, né? Nas cobranças e tudo mais, na época, até chegava a assustar. Eu, garoto ainda, ouvia ele, pô, chamando a atenção dos caras fera lá. Eu falava, caraca, se eu errar aqui, ele vai me bater, né? Então, foi uma relação, assim, de trabalho mesmo. Não tive muita conversa com ele. E eu imagino que sim, né? Que o meu treinador na época era o Visoli, né? Do Júnior. Na época, na verdade, não era nem do Júnior, era do Juvenil, mas eu estava treinando com o Júnior. Aí imagino sim que eles tenham entrado em contato, né? Entre eles lá, e aí me subiram. Na verdade, foi eu e mais 3 jogadores, 4 jogadores da base lá que subiu e foi pro jogo, né? E aí ficou nessa, aí subia, aí fazia alguns jogos para completar o treino ali, jogo-treino, amistoso, aí depois descia para a base de novo, aí ficou meio que nessas oscilações, assim, né? Subindo e descendo, até que em 2010 eu optei por sair de lá, né? E aí foi quando começou a deslanchar meio que a carreira profissional mesmo. Até então, lá era mais base, subia e descia, não ficava só no profissional, né? E, Alan, eu sou um cara que gosta muito da resenha. E você estava no elenco do São Paulo que tinha uns caras que hoje soltam umas pérolas sensacionais. E você falou o nome de É um deles, verdade. Aloísio. Eu queria saber de você se tinha alguma resenha quando você subia para completar treino. Porque os caras pegam no pé, dá aquela Trote. zoada quando trote, quando é juvenil, manda buscar Sim. chuteira. Eu ia falar o nome do Rogério, mas como ele não é de resenha, mas com certeza você deve ter alguma muito boa. Cara, pior que, como eu falei, assim, né? Por ser da base, eles não davam muita resenha, assim. Eu acabava vendo, né? As brincadeiras deles lá, mas não conseguia entender às vezes, né? Porque eles já estavam lá no meio deles, né? Então eu vinha, eu tava boiando ali, né? Então eu via só as zoeiras, eles pegando no pé do Richarlison, zoando o Richarlison e zoando a gente também, né? A gente, os que acabavam subindo, assim, aí ficava zoando, tipo, falando, não vai tremer não, hein? Vai entrar lá no estádio lá, não vai borrar nas calças lá não, hein? Aí mais essa zoeira assim, mas a deles mesmo eu acabava que não conseguia nem pegar, porque foi pouco, não foi muito. Foram 2 jogos só, né? Como profissional, na verdade, um eu entrei e o outro eu só fiquei no banco, e alguns treinos subindo e descendo e tal, então eu não tinha muita resenha, assim, acabei não acompanhando porque não tive muito tempo de convivência com eles. Alan, aí você falou que em 2010 você começou a sair, né, para rodar, para começar de vez a carreira profissional, ganhar mais chances. E você foi emprestado muitas vezes pelo São Paulo, né? Você passou muito principalmente pelo interior de São Paulo. Eu queria saber se você achava que nesses empréstimos você ainda ia voltar, se ia conseguir ter mais chance no São Paulo. Você acha por que isso não aconteceu, que você não conseguiu ter uma sequência até que seu contrato foi encerrado? Cara, eu acho que assim, porque eu era muito menino, né? Eu era muito novo e eu não tinha essa proporção. Não era igual hoje, assim, né? Hoje eu vejo. Eu fui ter o meu primeiro empresário e eu já estava quase subindo para profissional no São Paulo na época. Então, para mim, era meio que como uma brincadeira, até, né? Juvenil, infantil e júnior. Eu não era muito profissional, não era. Profissional a palavra assim, né? Como hoje é, né? Que você tem as redes sociais que pega tudo e vê tudo e tal. E eu não tinha essa ideia, eu acho, né? Nessa época do São Paulo aí. E aí em 2000, foi 2006, eu joguei esse jogo no profissional. Aí 2007 já foi a Taça São Paulo.
Aí eu tive uma lesão, né, na lombar, que aí eu perdi vários jogos da primeira fase, acabei indo jogar só a final lá, e isso porque o Sérgio Mota acabou suspenso, né? E até então também, para mim, era uma brincadeira, assim, aí meio que esse jogo da final lá, que eu vi o Pacaembu lotado, e eu sempre fui São Paulino, assim, né? Eu sempre gostei do São Paulo, meu irmão também era São Paulino, e aí quando eu vi lá o estádio lotado e gritando nosso nome, aí foi quando começou a dar um start, né? E aí eu não tinha oportunidade, o São Paulo campeão de tudo lá, o Muricy também não tinha muita paciência com o garoto, né? Ele acabou abraçando ali o Breno, enfim, um ou outro assim na época, mas não tinha muita paciência. E aí eu comecei a sair emprestado, né? Aí eu fui para uns 3, 4 clubes assim, mas ainda assim com essa mentalidade, né? De não ter essa noção do que era, né? O São Paulo, assim, né? Para mim, eu estava jogando bola e ganhando para jogar bola, mas como uma brincadeira, vamos dizer assim, né? E aí, quando eu saí do São Paulo, que foi quando eu rescindi mesmo o contrato com o São Paulo, que eu fui para o Guaratinguetá, que aí, aí a gente vê a realidade, né, do Brasil, que é salários atrasados, que ganhar um valor menor também, tal. Então, foi aí que eu meio que tomei um choque, assim, né? E aí foi quando eu realmente comecei, para mim, eu falo assim que começou a minha carreira profissional mesmo, foi quando eu saí do São Paulo, porque foi quando eu vi a realidade mesmo, né? E aí foi isso, cara. Aí foi quando tudo começou assim para mim, aí comecei a rodar ali nos times de São Paulo, né? Nessa época, até 2015, assim, aí foi quando eu comecei a sair mais também do estado. E a gente viu que uma dessas suas saídas ali em São Paulo, você foi para o RB Brasil. Eu queria que você falasse como que era a estrutura do clube, né? Porque era um clube que investiu, era a franquia RB, a franquia Red Bull investiu no RB, mas aí acabou que era um projeto de subir para a Série A e acabou que não subiu. O que que você acha que não deu certo aquele projeto de a longo prazo do time também e a estrutura também do clube, né? Cara, a estrutura não tem nem o que falar, né? Não tem, uma das melhores que eu já trabalhei, né? E assim, São Paulo já tinha o CT ali da Barra Funda, então já era meio consolidado, assim, já era tudo arrumado já, né? E o Red Bull lá em Jarinu, né? O CT deles. E lá ainda meio que estava começando, foi 2013, né? Começando assim, já tinha tudo, mas ainda as logísticas, essas coisas ainda eles estavam arrumando. Mas, cara, tudo, 3, 4 campos oficiais de treino, refeitório, os alojamentos lá para os atletas de base que acabam ficando lá, até alguns do profissional na época também acabaram ficando lá. E, meu, sensacional, assim, estrutura muito, muito, muito boa mesmo. E sobre não conseguir, né, o acesso, foram anos que eu não estava. Eu tive lá em 2013, 14 e 15. 2013 foi a Série A2, né? E aí a gente bateu na trave, era até o Argel, né, o treinador. E aí bateu na trave, não subimos. Quem subiu foi o Audax na época. E aí, 2014, a gente subiu, né? Que aí era o Barbieri, o Maurício Barbieri, o treinador. E 2015 a gente jogou a primeira. E sempre eu saía, né? Eu jogava o Paulistão, saía emprestado, não, na verdade. Só fazia o vínculo mesmo do estadual e saía para jogar o brasileiro. Aí voltava no estadual, 2014, aí saía para jogar o brasileiro. Aí 2015 eu voltei para jogar o Paulistão da A1, né? Aí foi quando a gente fez uma campanha muito boa, né? Conseguiu já o acesso para. O acesso não, a vaga da Série D e saímos nas oitavas para o São Paulo, né, no Morumbi. E aí, no outro ano que foi disputar a Série D, eu não joguei, né? Eu não fui para jogar a Série D, eu não fui jogar o brasileiro com eles, né? E aí eu não posso te dizer, porque eu não estava lá, né? Mas eu sei que sim, sempre montaram elencos muito bons e acabavam que não conseguia, até porque a Série D todo mundo fala, né, cara, que é uma série muito complicada, é muito time, às vezes pega campos com as condições não muito boas e é bem complicado assim para subir, né?
Alan, aí saindo um pouco de São Paulo, teve a sua passagem no URT, né, em Minas. Vocês conseguiram o título de campeão do interior e só caíram na semifinal para o Atlético Mineiro, que foi o campeão naquele ano. Como é que foi a passagem pelo URT, né, que é um time que não é de tanta expressão assim em Minas Gerais, não dá para competir com as equipes da capital, mas que tem seu charme, né? Tem seu charme, já teve alguns jogadores famosos que passaram ali. Como é que foi essa passagem em si? Cara, foi muito bom também, né? Eu tinha disputado o Campeonato Brasileiro pelo Remo, né? Aí o Rodrigo Santana, ele já tinha o desejo, né, de trabalhar comigo uns anos anteriores. Ele estava no Juventus da Moca, né? Era a Série A2. Aí na época eu tive propostas da A1, né? E aí foi quando acabava que não dava certo. Aí nesse ano ele me ligou, né? E eu estava ainda em Belém, se eu não me engano. E aí ele me ligou, me chamou, né, para ir para lá e tal. Aí eu, pô, Rodrigo, vamos falando e tal. E acabou que deu certo, né? Acabamos acertando a ida e tal. Cara, me surpreendeu demais, porque como você mesmo disse, né, eu nem conhecia, na verdade, né, o clube, assim, em si. E aí eu entrei na internet, pesquisei um pouco, vi que tinha alguns amigos que já tinham trabalhado lá, entrei em contato, falaram super bem também, que era super correto, né, e isso era uma das coisas que acabava que pesava muito assim para mim, né? A questão financeira também, porque eu tinha passado por vários clubes que tinha tido muito problema, né? De salários atrasados, enfim. E aí falaram super bem a respeito disso e tal, e falaram que o pessoal lá era muito família, assim, né? Era muito família, a palavra, assim, né? Eles viviam aquilo ali com você, né? Você não era um objeto e tal. Enfim, acabei colocando em oração com a minha esposa e a gente topou e foi, e deu muito certo e foi maravilhoso, cara. A cidade, os torcedores, né? A campanha foi muito boa. O Rodrigo, cara, que isso, treinador fenomenal, assim, muito bom treinador, né? Montou o grupo ali bem enxuto e conseguiu e deu certo, né? O objetivo, né? Claro, caímos para o gigante de Minas, Atlético Mineiro ali, mas o objetivo que a gente traçou nós conquistamos, né? E até mais, até a gente queria a vaga da Série D, conquistamos o acesso, né? O acesso não, título do interior, né? Então foi muito bom esse ano aí de 2017 lá no RT. E falando em título também, você tem um no Botafogo da Paraíba. Eu queria saber como que foi a passagem lá, como que foi mudar, jogar no Nordeste, toda a diferença de jogar no Nordeste e no Sudeste, e a experiência também de conviver com o torcedor do Belo, né? É Belo? É o apelido É do Belo. Botafogo, né? É isso Mas não é o mesmo. Belo aquele cantor, não, né? Não é por causa dele, não, né? Cara, isso daí eu vou te falar que quando eu vi assim, eu falei, Belo? Aí foi uma das coisas que eu também, foi uma das primeiras coisas que eu pensei. Eu falei, Belo? Ué, mas é o Belo? Por que Belo, né? Aí eu falei, do Botafogo, Belo. Aí eu também, foi uma das coisas que que eu me questionei, foi isso aí. Foi, E como que foi a experiência de jogar no Botafogo, de ser campeão lá, né? Foi, foi muito bom também, cara. Um tempo maravilhoso também. Foi na sequência ainda assim também, né? Foi 17, eu tive no RT, aí 2018 foi lá no Belo, lá, né? E foi muito bom, cara. Cidade maravilhosa, João Pessoa, né? Me surpreendeu demais também, né? Aqui para o Sudeste, assim, São Paulo, para o nosso lado aqui, a gente fala assim que às vezes o pessoal tem um pouco de preconceito, né, com o pessoal do Nordeste, né? E de ouvir falar, talvez eu criei uma imagem totalmente nada a ver, cara, do que é lá, do que é o povo paraibano, né, e tal. Cara, foi muito bom, né? A gente também teve uma campanha muito boa, né, com o professor Leston, né? E também um outro ótimo treinador, cara, que montou o elenco lá também, um elenco maravilhoso. A rapaziada lá abraçou a ideia também e foi um tempo muito bom também. Os amigos que eu fiz lá em João Pessoa, que eu carrego até hoje também, e foi muito bom também, cara. Foi em cima do nosso rival lá, né, da Paraíba, e conseguimos lá, né, ser o campeão de paraibano.
Alan, e aí agora mais recente, né, seguindo essa ordem praticamente cronológica que a gente fez, sua passagem no Coimbra, né? Você acha que, querendo ou não, o Covid, né, o coronavírus, atrapalhou a sua passagem pelo Coimbra? Porque foram 5 jogos, o campeonato foi paralisado, tá todo nesse debate, se volta, se não volta. Você acha que se não fosse, você conseguiria ter tido uma passagem boa? Como é que você avalia esse tempo que você ficou no Coimbra, apesar de curto? Então, eu acho que não. O Covid veio mais para o final para terminar essa fase agora, né? De classificação lá, né? E acho que o que me atrapalhou um pouco foi que em dezembro, ainda na preparação, novembro, dezembro, eu tive uma lesão no pubis, né? E aí eu fiquei um tempinho parado. E aí eu vinha trabalhando como titular, né? Nessa época de preparação. E aí eu fiquei uns dias, acho que uma semana, se eu não me engano, tratando. Não foi grave, né, nem nada, mas tive que parar porque estava inflamando e estava aumentando a dor. E aí quando eu voltei, eu voltei no banco, né? E aí eu não tive uma sequência. E aí eu acabava entrando, né? Foram 5 jogos, mas 5 jogos que eu sempre entrei, né? E o time acabou não encaixando muito, né? Talvez por ter muitos atletas jovens, assim, aí talvez sentiu um pouquinho, e aí acabou que a gente não conseguiu uma sequência. Mas, cara, quem via os nossos treinos, assim, na preparação, né, nos jogos treinos, não acreditava, né, que nós estávamos na situação que nós nos encontrávamos, assim, né, de estar brigando ali por rebaixamento, né. Então, acho que não, o Covid acabou que não atrapalhou nada, não. Foram as circunstâncias mesmo, que faz parte, né? Futebol, essa lesão no início, e depois não uma sequência, né? Que eu acabava só entrando ali 15, 20 minutos e não tive uma sequência, assim, né? De sair jogando, e acabou que também o grupo, assim, acabou não encaixando muito isso dentro de campo, né? Taticamente falando, assim, né? Pimenta, você tem a última antes da gente liberar o Alan? A pergunta derradeira? A Vou fazer ela aqui derradeira. então para Ih, caprichar rapaz. essa resenha fera. O Alan, queria saber qual o futuro do Alan Dias aí, né? Porque você falou que você está em Pouso Alegre com sua família, Minas Gerais, né? E isso é Minas, né? A gente acabou vindo para cá, né? Porque eu sou de São Paulo, né? Mas a gente acabou vindo para cá. O meu sogro tem uma casa aqui, e ainda quando saímos, né, de lá de Belo Horizonte, ainda estava naquelas, né? De uma semana, 2 semanas vai voltar e tal. Então viemos para cá porque daqui para Belo Horizonte dá 4 horas, 3 horas e pouco, 4 horas, que fica mais próximo de São Paulo, caso precisasse voltar, né? E aí lá em São Paulo tá um caos, não tem condições lá. E eu tenho neném pequena, de 10 meses, né? E aí a gente optou por continuar aqui também e aguardar, né? Uma proposta bacana e voltar também, né? E agora que meio que começou a voltar, né? Os clubes aos treinos, e aí aguardando, né? Uma proposta bacana, uma proposta que a gente acha interessante e voltar a trabalhar, né? É isso aí. É isso aí. Então, Alan, queria agradecer o tempo que você tirou para falar com a gente aí, falar um pouco dessa sua carreira, né? Repassar esses momentos e desejar sucesso, né? Que você continue. Sei que você está treinando em casa, né? Então ainda não acertou com nenhum clube, mas que você possa acertar logo para a gente ver muito do Alan Dias ainda em 2020. Pô, obrigado, Felipe. Valeu, irmão. Foi um prazer, né? Qualquer hora dessas aí que vocês quiserem de novo, pode chamar. Obrigado, Vitor, também. E é isso. Tamo junto. Deus abençoe vocês aí também. E sucesso aí para vocês no programa. Obrigado aí mais uma vez, reiterando aí as palavras do Felipe. E sempre que você quiser também, só chamar, estamos aí sempre em atividade. E se você vier aqui em Goiânia, você sabe que você já tem 2 casas para ficar, tá? Quiser jogar em Goiás também. E jogar em Goiás aqui então, você é louco. Pô, aí sim, aí boa, gostei. Goiânia, pô, cidade maravilhosa também, né? Eu já passei por aí, né? Já jogar contra, né? E, pô, uma cidade muito bonita, cara, muito bonita mesmo. Então, quando passar essa pandemia aí, vamos organizar de dar um. Ou você vem em Goiânia, a gente vai em Pouso Alegre, né? Trocar mais uma. São Paulo, Pouso Alegre, Goiânia, tá tudo junto agora. Precisar, tudo estamos junto. aí também. Fechou, então. Obrigadão, Alan. Valeu,
Quem gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também deixar seu comentário. Até a próxima, valeu. Valeu, Deus abençoe, rapaziada.